Olá pessoal, Shalom, Laila Tov a todos. Bem, estamos dando início aqui à nossa live, que nós costumamos chamar de Papo Reto, e vamos estar abordando ainda o tema sobre dízimo, e vamos usar aqui uma segunda parte para falarmos ainda sobre dízimo. Na primeira parte nós falamos sobre dízimo, que não é mandamento, e que dízimo era dado da agricultura e da pecuária, e que existiam 4 formas de mandamento dentro da questão dízimo, que é Maaseh, uma 10ª parte, né? Um décimo da parte da questão de medidas tanto para líquidos como para cereais, e foi o que nós abordamos na live anterior. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a questão da manutenção do templo. Se o dízimo era só da agricultura e da pecuária, então você pode questionar e se perguntar então como o templo se mantinha, como era feita a manutenção do templo, e nós vamos estar falando sobre isso. E se houver tempo para a live não ficar muito prolongada, nós vamos falar até o dia de hoje como as pessoas verem a questão de dízimos e ofertas, né? Ofertas alçadas, etc. Então, além dos alimentos produzidos pelo dízimo, que era um sistema que era realizado na questão da 10ª parte da agricultura e da pecuária, como nós já falamos, mas existia também um outro sistema de arrecadação com relação à manutenção do templo. Então era um rateio. Vamos ler aqui o que diz Êxodo capítulo 30, versículo 15, né? Shemot em hebraico, capítulo 30, versículo 15. Diz: dará cada um, ao ser alistado, meio ciclo segundo o ciclo do santuário. Meio ciclo é a oferta do Eterno. Todo aquele que for alistado de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando derem a oferta do Eterno, para fazerdes expiação por vossas almas. Então, está em Êxodo, capítulo 30, versículo 15. Então, a questão do dízimo, que era algo que era feito com a pecuária e com a agricultura, não existia dízimo de dinheiro, não existe dízimo de dinheiro. O Eterno nunca pediu que dízimo fosse dado com dinheiro. Então, mas para a manutenção do templo existia uma forma de rateio, do qual nós estamos nos referindo. Então, o Eterno usou este método através dos sacerdotes, dos levitas. Também sobre nós impusermos ordenanças, então obrigando-nos a dar a cada um uma 3ª parte de um ciclo para o serviço do Senhor. Lá em Neemias, capítulo 10, versículo 32. Então a manutenção do templo, além dos alimentos produzidos pelo dízimo, tinha essa forma de arrecadação, e nós vamos estar falando sobre o que tipo de arrecadação era essa, de que forma era, para que o templo, o Mishkan, o tabernáculo, o Beit HaMikdash, que é o grande templo, ele pudesse ser mantido. Então, vamos falar um pouco sobre isso para que se possa entender bem. Então, o sustento financeiro do tabernáculo ou do templo, né? Eles tinham contribuições que estavam dentro de um outro contexto, além do dízimo. Então, e era uma taxa variável, né? Podia em um tempo estar com meio ciclo, podia em outro tempo estar, ia depender muito das questões da quantidade de pessoas por causa das guerras e outras coisas mais. Então, primeiro ponto,
nós vamos falar. Contribuição voluntária. E o Eterno diz assim, está em Êxodo 35, capítulo 21 ou 24, falando da contribuição voluntária. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Eterno para a obra na tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homem como mulher, trouxeram joias de ouro e todos os tipos de broches e brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta, ritualmente movida perante o Eterno. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo, vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, pele de carneiro, tingida de vermelho, ou couro, trouxeram-nos aqueles que apresentaram ofertas de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Eterno. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra também trouxe. Então, todas as pessoas das tribos de Israel, elas contribuíram tanto na questão do Místiga, que é o tabernáculo no deserto, como também contribuíram para a construção do Beit HaMikdash, do templo, do período de Davi a Salomão, que foi quem construiu o primeiro templo. Então, isso tudo aqui é independente de questão de dízimo. Dízimo era naturalmente, simplesmente da terra. Então não existe dízimo em dinheiro, prata, em ouro, essas coisas. Aqui são doações, são ofertas voluntárias que o povo de Israel levava para os levitas e apresentava dentro do Eterno. Então, dentro do contexto do que nós falamos no vídeo anterior, na live que nós fizemos, explicando sobre a questão do dízimo, então nós estamos trazendo aqui. Nós vamos já chegar lá em Malaquias, esclarecer realmente de vez, da forma correta, na Bíblia hebraica, a questão do que diz Malaquias e se realmente ele estava falando sobre uma coisa que as pessoas hoje aplicam, na maioria das vezes, de forma errada. Então, no terceiro ponto, nós falamos sobre o primeiro, nós falamos sobre que era a oferta financeira para o tabernáculo, né, que é essa contribuição voluntária. Nós falamos, segundo, sobre o rateio, que é invertir, e agora nós vamos falar um terceiro ponto, terceiro tópico, que é sobre, à luz do exemplo bíblico, uma comunidade pode se sustentar da seguinte forma. Na questão do rateio, que é o que nós falamos lá no primeiro tópico, que cada um seria listado e daria meio ciclo, e os que contribuiriam, os que tivessem de 20 anos acima, e etc e tal. E o rico e o pobre, eles contribuíram de forma igual. Um que era rico não ia dar mais, e nem o outro que era pobre ia dar menos. Então todos contribuíram com aquela quantidade que o Eterno designou. Então, esse exemplo bíblico mostra que o rateio, a divisão das despesas entre membros, é algo importante e de muita responsabilidade. Então alguém pensa assim, talvez pense, imagine, não, já que eu não tenho terras, eu não tenho animais, eu não sou pecuarista, eu não tenho criação de rebanhos, eu sou assalariado, como eu falei na live anterior, eu tenho um emprego, eu tenho uma pequena empresa, eu trabalho informal, eu trabalho como CLT, então eu não tenho a obrigação de dizimar. Você está redondamente enganado. Então você não ache nem pense que você pode ficar, porque você não dizima da terra, tendo condições de fazê-lo, você não contribuir com ofertas voluntárias para o sustento do templo. Naquela época era o templo, o Beit HaMikdash. Aconteceu também na questão do templo, daqui a pouco nós vamos falar sobre dízimo na época dos profetas. Só existiram 2 profetas que falaram sobre dízimo. Foram
Amós e Neemias. Nós vamos já falar sobre eles e o que é que eles disseram. Então, tudo que envolve gastos, que envolve local para manter um movimento, seja religioso, seja social, ele precisa de finanças, né? Ele precisa de rendimentos. Então, o dízimo, ele era levado à Casa do Tesouro. Nós vamos já falar sobre o que era a Casa do Tesouro, que estava se referindo lá em Malaquias. Nós vamos já falar sobre isso. E também vamos continuar falando sobre exatamente isso aqui. Então, eles contribuíram com toda a espécie de que o Eterno colocou, e eles colocaram no coração do lar, e que havia necessidade para o Michigan, para o tabernáculo e também para o Beit HaMikdash, que era o grande templo. Então, à luz desses exemplos, nós estamos falando do rateio, é uma divisão das despesas entre membros das comunidades, das igrejas, que se for igreja, das sinagogas, religiosos em qualquer parte do mundo. Assim foi em Israel, que o Eterno estipulou e assim colocou. Era um país que as suas leis eram teocráticas, né? Hoje já mudou, não é bem assim, mas continuam vigorando leis, as leis judaicas, elas continuam vigorando. Não é um Estado laico, o Estado judeu. Então, o que acontece? As pessoas que fazem parte de comunidades e que o rendimento delas, não há rendimento, vamos supor, de forma governamental, não tem um valor X mensal que venha de determinado órgão para manter aquele lugar, aquele trabalho, né, religioso. Então, os próprios membros, eles precisam mutuamente se ajudar e ajudar aquela comunidade e também o templo. Então, não colocando a questão do dízimo, porque o Eterno não ordenou o dízimo fora como já falamos sobre a pecuária e a agricultura, e ordenou para ser entregue aos levitas, à tribo de Levi, e aos descendentes de Arão, aos filhos de Arão. Então, como não existe hoje os sacerdotes, principalmente da linhagem de Arão, e não existe o grande templo, então não há como alguém entregar dízimo, e se entregar está errado, está indo contra a palavra do Eterno, porque só pode dar dízimo a tribo de Levi e com o sacerdote da casa de Arão, os filhos de Arão, e ainda mais no lugar que o Eterno escolheu, que era o quê? O grande templo, o Beit HaMikdash, em Jerusalém. Está escrito, nós vamos ler daqui a pouco sobre isso. Então, se alguém levar dízimo para um outro lugar e entregar para alguém que não seja levita, sacerdote da casa de Arão, então ele está cometendo um grave erro. E o Eterno não ordenou isso. E quem está recebendo e dizendo que o Eterno falou que seria assim, essa pessoa realmente está enfrentando um grande problema espiritual, porque ela vai ter que prestar contas disso que ela está ensinando de forma errada, né? Então, não existe isso. Então, como nós falamos, voltando aqui ao texto, o sistema de rateio, que seria tipo uma mensalidade, e não é dízimo. Nós já falamos que não existe dízimo nessa questão de dinheiro, de joias e de outras coisas, né? De tecido, de madeira, seja lá do que for. Não existe. Existe dízimo de alimento, de produtos do campo e de produto animal. Então, e também através de doações, complementar com doações voluntárias para cobrir outras despesas e custeios dos menos afortunados. Quer dizer, existe na comunidade as pessoas que não têm, são menos afortunados, que são bem
pobres, carentes, né, que são necessitados. Então é necessário que haja doações para manter aquelas pessoas, a comunidade ter uma estrutura para cuidar dessas pessoas. Então está aqui a forma da manutenção do templo, na época do grande templo, do Beit HaMikdash, na época do tabernáculo, que foi anterior ao templo. Então, como era feito a questão do dízimo, né? Depois que eles entraram na Terra Prometida e que eles começaram a ter a sua herdade e cultivar a terra. Então, aí, lá em Moshe Rabbeinu, lá no Sinai, foi estabelecido, quando eles entrassem na terra, como seria a questão do dízimo. Já existia dízimo antes disso? Existia. Nós vamos fazer uma live também explicando sobre dízimo antes de Moshe Rabbeinu, no período de Abraão, e vamos explicar como que seria e a forma que seria quando não havia preceitos, nem grande templo, nem o Michigan, né, que é o tabernáculo. Nós vamos falar depois em um outro momento sobre isso, mas agora nós estamos falando sobre o dízimo e a questão da manutenção do templo, como era feita e como hoje as pessoas pregam sobre dízimo e estão pregando de forma errada nas suas denominações, nas suas organizações religiosas, mandando trazer um dízimo que não está na Bíblia, que o Eterno não mandou que alguém trouxesse dízimo de coisa alguma, a não ser do fruto da terra, lá das tribos de Israel, por causa da tribo de Levi. Então, estão interpretando errado, distorceram. Existem formas outras de você manter uma entidade social, manter uma denominação religiosa, sem você precisar distorcer a palavra do Eterno, né? Pregar coisas que não existem e que você vai pagar um preço por isso que você está ensinando. Então, vamos continuar agora falando sobre ainda a questão do sustento, né? Como que as coisas aconteciam para sustentar o templo. Então, é importante, muito importante, dízimo de dinheiro não existe, né? Não dá a ninguém o direito de ser folgado, tá entendendo? Então, por você não pagar dízimo, por não existir dízimo de dinheiro, tá entendendo? Que não existe, mas também não dá o direito de alguém estar numa comunidade e ele ser folgado a ponto de eles beneficiar-se daquele local. Ele tem ar-condicionado, ele tem ventilador, né? Tem lugares que não tem ar-condicionado ainda, que não é refrigerado o ar, ele tem poltronas alcochoadas, né? Ele tem microfone Shure de boa qualidade, ele tem um equipamento de som muito bom, ele tem um prédio, né, que está ali para trazer conforto e o lugar onde ele presta o seu culto religioso, e ele, por não saber que o dízimo não se dá de dinheiro, né, e que o Eterno não pediu dízimo sobre a questão de trabalhos que não sejam da terra, deve ficar folgado, né, e beneficiar-se a si mesmo gratuitamente de um trabalho, mesmo tendo condições de ajudar. Então, ele está redondamente enganado se pensa assim, né, os que pensam, porque precisa realmente que eles, tendo as condições necessárias, possam ajudar, participar, colaborar, né? Possam serem solidários com a causa a qual eles pertencem. Então, temos que ter responsabilidade. Essa questão de dizer, não, eu não pago o dízimo, porque na Bíblia não nós ensinamos que não existe essa questão do dízimo em dinheiro. Mas também estamos ensinando que você tem que ter responsabilidade com o local onde você se reúne de forma religiosa. E em Israel não era diferente, né? No grande templo, no Beit HaMikdash, no Michigan, e depois que foi destruído o primeiro templo e o segundo templo, né? Então, pelos romanos,
vieram às sinagogas e cessaram os sacrifícios, mas o dízimo também cessou, mas se continua na prática de uma forma de dízimo, que dentro do que nós falamos existiam 4 formas de dízimo. Quem morava distante não podia levar a quantidade de frutos da terra por causa da longa distância para Jerusalém, para lá ele se reunir entre os amigos, familiares, os sacerdotes levitas e festejar diante do Eterno, né? Tomar vinho, bebida forte, tudo isso está escrito. Então, esse dízimo, hoje ele pode ser utilizado, que não é em dinheiro. Ele pega o dinheiro e ele compra o alimento, ele compra o que a pessoa carente necessita, ou a entidade filantrópica, ele vai lá e faz a doação para aquela entidade. Então, ele está fazendo uma doação daquilo que se ele fosse a Jerusalém, e lá ele se reuniria na festa das cabanas, vamos dar um exemplo, e lá, junto com os familiares, com os amigos, eles se reunissem para festejar na presença do Eterno, que é uma das festas. Existem 3 festas que se vai a Jerusalém para se festejar. Então, eu estou citando apenas uma delas. E, então, o que hoje acontece no mundo inteiro, onde o povo judeu está, e os que são praticantes da Torá e do Taná e seguem as leis, então eles estão dentro desse contexto que nós estamos falando. Então, tem que ter responsabilidade. Isso também falando das pessoas das nações, eles têm as suas igrejas, Então, o dízimo, eles estão usurpando uma coisa que o Eterno não mandou que eles fizessem, nem pagar e nem receber, porque nem são da casa de Levi, da tribo, nem são da casa de Arão, são sacerdotes, e nem eles dão fruto da terra e nem da agricultura e nem da pecuária, né? Eles não levam animais, não existe isso hoje, e se existisse não poderia fazer, porque só foi ordenado ir lá no grande templo, e fora de lá não. Houve um período quando dividiram as tribos, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, Judá. Eles construíram um templo lá em Betel, né, Betiel, na Samaria, mas acontecia tudo diferente, houve problemas. Inclusive nós vamos fazer aqui uma leitura do profeta, só 2 citações de 2 profetas sobre a questão de dízimo, e falam assim, sucintamente, nós vamos falar. Então, nós o que estávamos dizendo, então a menção ao dízimo existe apenas por 2 profetas. Agora vamos entrar nos profetas, dízimos profetas. Falamos antes sobre a questão do sacerdote, das tribos, né, no período dos reis de Israel, o grande templo foi erguido por Salomão, e no período também do Michigan, no tabernáculo, no deserto. Agora nós vamos falar um pouco no dízimo no período dos profetas, né? Que já havia a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. Então, um dos profetas que fala sobre uma coisa rapidamente com relação ao dízimo é Amós, no capítulo 4, e versículo 4 até o 6. Então ele diz o seguinte, lá em Amós, a crítica que é feita ao rei do norte. Ele diz, vão a Betel, o Eterno usando o profeta, e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem mais ainda. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã, seus dízimos no 3º dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e fiquem proclamando por aí suas ofertas voluntárias. Anunciem-nos ou anunciem-nas
israelitas, pois isso é o que gostam de fazer. Declara o Senhor Eterno. Foi eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios e cada cidade e a falta de alimentos em todo lugar. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Eterno. Está em Amós capítulo 4, versículo 4 ao 6. Então, é uma crítica que o profeta, né, usado pelo Eterno, fala contra os habitantes do Reino do Norte. Foi construído um outro templo lá, para fazer frente ao templo de Jerusalém, e eles ofereciam sacrifícios pela manhã, né? Eles faziam levavam os seus dízimos, né? No terceiro dia, como diz aqui o texto, queimavam pão fermentado, faziam todas aquelas ofertas e ficavam proclamando as suas ofertas. Isso, aqueles que tinham terras, isso aqui está falando daqueles que tinham terras, que tinham rebanhos, né? Que enriqueciam, mas não ajudavam os pobres, eles não tinham desejo, pelo contrário, eles tiravam, né? Eles tiravam do pobre, eles oprimiam o pobre. E o Eterno, ele vem e aqui pega pesado com eles, usando o profeta Amós a respeito disso. Então, mesmo dando o dízimo, o Eterno reteve a bênção. Então, o Eterno reteve a bênção. Eles davam dízimo, faziam tudo isso, mas eles continuavam de estômago vazio, eles continuavam com necessidade, né, de pão e de tudo. Por quê? Porque eles pecavam contra o Eterno, pecavam mesmo fazendo essas coisas que o Eterno não pediu daquela forma. E eles fizeram um outro templo, né, em Samaria, e aconteceu isso. Então, a citação sobre dízimo aqui no profeta Amós, que são só 2, e agora vamos falar mais ainda, vamos dar continuidade. Uma observação. Havia estabelecido um templo lá em Samaria, na cidade de Betel, que não era o templo de Jerusalém. Quando você lê sobre o templo do Reino do Norte, não tem nada a ver com o Reino de Jerusalém, ou seja, o grande templo de Jerusalém. Existia esse problema político, né, entre os reis, e eles competiram lá e fizeram isso, mas o Eterno não tem nada a ver com isso, não, né? O Eterno, ele tem a ver dentro de outro contexto. Então, o Eterno estava insatisfeito. O motivo é explicado logo no começo. Ele diz: ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã ou de Baxã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e cegam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. Então, o Eterno aqui, ele está insatisfeito, e ele mostra ele chama de vacas de Baxã, que são os ricos, os nobres, né, que estavam sobre os montes, né, os pastos da Samaria, e que tinham seus rebanhos, que tinham suas colheitas, mas que eles oprimiam os pobres. Eles não cumpriam com o que o Eterno deixou escrito, e falava, e ele veio, o Eterno, e falou através de Amós, no capítulo 4, versículo 1, sobre esse tipo de comportamento, né, das pessoas de lá, do Reino do Norte também. Isso revela que o que o Eterno pensa sobre quem explora o povo. Então, está aí, né, bem claro o que é que o Eterno pensa sobre quem explora o povo, principalmente o povo pobre, né? Então vamos continuar. Menção do dízimo, ainda na época dos profetas. Vamos falar ainda sobre... Agora vamos entrar em Malaquias. É o grande
tema, né, dos religiosos, dos líderes de igrejas, de denominações e tal. Vamos entrar agora no texto de Malaquias. Vamos saber quem realmente Malaquias estava falando, o que tem a ver uma coisa com a outra. Se vocês observarem, na nossa primeira live, você pode dar uma pausa e pode voltar lá, assistir, tirar as suas conclusões. E aqui é uma continuação. Nós estamos vindo lá do início, do significado da palavra, que é dízimo, que não existe dízimo em dinheiro, que não existe dízimo de joias, e que não tem nada disso na Bíblia hebraica, no original, na língua original, não existe isso. O Eterno não pediu dízimo, o dízimo é da terra, né? É da pecuária e é da agricultura, não existe dízimo sobre isso. Então, vamos continuar. Agora vamos entrar e falar sobre o profeta Malaquias. Então, no profeta Malaquias, o Eterno diz assim, está no capítulo 3, nós vamos falar do 8 ao 11. Roubará o homem ao Senhor? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas alçadas, vós sois amaldiçoados com a maldição. Por quê? A mim me roubais, sim vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Eterno dos exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advém maior abastança. Também, por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide e no campo, e ela dará o seu fruto antes do tempo. Diz o Eterno dos Exércitos, está em Malaquias capítulo 3 e versículo 11. Então nós vamos entrar agora no texto, vamos realmente saber essa história de que quem não dá o dízimo e dinheiro em determinadas religiões é ladrão, está roubando a Deus. Que aqui o Eterno estava falando, a quem ele estava falando. Então, vamos lá. O dízimo era dado exclusivamente sobre produtos de alimentos. Observação, que é para entender o texto e o que é que o Eterno estava usando o profeta. Então, aqui nós precisamos saber. A palavra vem dizendo o seguinte, Beit Ha-Ossá. Beit Ha-Ossá. A palavra Beit é Bait no grego, ou seja, no hebraico moderno, né? E Beit no hebraico antigo, bíblico. E Ha-Ossá vem de Assá, no hebraico moderno, que quer dizer Beit ou Bait, quer dizer casa, e Ha-Ossá, armazém. Então, primeiro, vamos tirar aqui a conclusão. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. A casa do tesouro, aqui na tradução em hebraico, está dizendo Beit Ha-Ossá. Beit Ha-Ossá, casa, ao armazém. A casa, o armazém. No grande templo existiam divisões que eram locais onde se armazenavam as ofertas, os dízimos da terra e da pecuária que era levado para o grande templo. Então, como era muita em quantidade, tinham armazéns no templo para guardar esse tipo de dízimo. Então, que era o verdadeiro dízimo, né, que está na Bíblia, que está na Torá e no Taná. Então, nós precisamos saber isso, né? Então, o que é realmente trazer todos os dízimos para a casa do tesouro? Então, a casa do tesouro eram os armazéns onde eram guardados os alimentos que eram dados como dízimos, né?
fruto da terra e fruto da pecuária. Então, está aqui explicado e mostrado com exatamente entrando dentro da dinâmica do que nós estamos ensinando já desde o princípio, na primeira live que nós fizemos, sobre não haver essa questão, essa história de dízimo em dinheiro. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, a casa do tesouro em hebraico chama-se Beit Haossá, que quer dizer casa do armazém. Casa do armazém, tá entendendo? Casa de guardar. E está em Malaquias 3:10, na parte A, isso aí que nós estamos falando. Agora, o que era a casa do tesouro? Era a casa do armazém, entendeu? O armazém onde se guardavam os alimentos que eram levados como dízimo para o grande templo, para o Beit HaMikdash. Agora, o que era a casa do Eterno? A casa do Eterno, aí é o Beit HaMikdash, o grande templo, e onde a glória e a presença do Eterno no Akodash Shekodashim, que era no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Então, a casa do Eterno era o grande templo, no caso do Michigan, quando ainda era o tabernáculo no deserto e quando estava em Gilgal. Então, o que era o mantimento da casa do Eterno? Exatamente o que nós estamos falando. O mantimento eram os alimentos que eram tirados da terra e que eram levados para serem entregues aos levitas, como dízimos, para manter o alimento na casa do Eterno, na casa do Senhor, como diz aqui no texto, Porque em que te roubamos, diz o texto, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim vós, toda esta nação. Trazei todos os dízimos. Dízimos é fruto da terra, A casa do tesouro. A casa do tesouro não é a casa da moeda aqui do Brasil, a casa do tesouro, não é nada disso. Era os lugares, os armazéns onde se colocavam os dízimos, que eram os frutos da terra. Esclarecendo mais uma vez, para que haja mantimento, já está dizendo, na minha casa. E depois fazei prova de mim. O Eterno manda que eles tragam e façam prova dele. Diz o Eterno, Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus. O que é abrir as janelas do céu? Que bênção é essa de abrir as janelas dos céus, que as pessoas hoje entendem em coisas miraculosas e coisas que eles não tiram do contexto bíblico. Então, para que o lavrador, o agricultor, o pecuarista, ele tenha pasto para os animais, para que ele possa ter uma plantação que ela realmente dê uma grande e boa colheita, a janela dos céus, do céu que se usava a linguagem, se você for para a escritura, era fazer com que chovesse. Por quê? Porque Israel estava numa região árida, que não as estações de chuva eram, normalmente não havia chuva assim frequente como nós entendemos aqui. Então o Eterno disse que ele fizesse em prova dele, se ele não abrisse as janelas do céu. Exatamente estava falando sobre chover no seu tempo, chover para que houvesse bastante abundância, na vida das pessoas que dessem o dízimo da nação de Israel. Então, abrir as janelas dos céus, a bênção sem medida, estava falando sobre exatamente chuva, mandar chuva. E por fim, o que era o devorador? Alguém diz que é um demônio que devora isso, que consome. É tudo conversa fiada. Olha,
para chavecar, para você chegar e dar o seu dinheiro, 10% do seu salário, que já não é muito legal, é o nosso, né? E amedronta você com essa história de devorador, dizendo que é demônio, que é isso. Não tem nada a ver. Aqui o Eterno estava falando de repreender o devorador, que eram as pragas de gafanhotos que existiam, né? Se vocês forem ver lá no Egito, o que é que eles fizeram na plantação dos egípcios, nas pragas, você vai entender. O devorador, o Eterno disse que ia repreender o devorador, né? Ele não ia permitir que o devorador ia reprovar, e eles não iam consumir as suas plantações, pelo contrário, eles iam ter a recompensa, né, do seu trabalho no campo, né, em colher com fartura o que eles plantaram. Então, repreendeu o devorador, estava falando dos gafanhotos, né, da locusta, que é um outro tipo de inseto que consome a plantação, né? E muitas coisas que atingem as plantações, as colheitas. Hoje, nos tempos modernos, os que trabalham no agronegócio sabem disso, que precisam usar agrotóxicos, precisam isso e aquilo por causa das pragas que vêm sobre as lavouras. Então, naquela época, existiam pragas, não existia uma forma de combatê-las como existe hoje, deve existir de uma outra forma. Mas o Eterno disse que ia repreender o devorador, né? Não ia reprovar o devorador, eles não iam atingir as suas lavouras, né? Os seus campos e os seus rebanhos. Então, está aqui explicado que o que está escrito lá em Malaquias, capítulo 10, 3, nós falamos do versículo 8 ao 11, não tem nada a ver com alguém roubar o Eterno porque não dá o dízimo do salário, porque alguém é funcionário público, porque alguém é comerciante, é aposentado e não está dando os 10% lá para o seu fulano. Você não está errado. A Bíblia não fala em dízimo de dinheiro. O dízimo que o Eterno fala, e dízimo não é mandamento. Existem 4 mandamentos incluídos no contexto dízimo, mas para a questão dos levitas, né? O povo de Israel com os levitas, com os sacerdotes, que nós já explicamos. Se você quiser ver direitinho ali, as 4 formas de mandamentos colocadas dentro da questão do dízimo, que é uma medida de peso, peso e medida, né? Que é a 10ª parte, um décimo de medida, e que é chamado de dízimo. Em todo lugar que a Bíblia fala em dízimo, está falando sobre doar algo para o grande templo ou para lugar nenhum. A maioria das vezes são 32 vezes que a Torá e o Taná fala sobre 10ª parte, dízimo, mas na maioria delas não está falando sobre questão de dízimo, nesse sentido que as pessoas entendem. Então, para você observar bem, então, Malaquias está aqui esclarecido que, quando diz vós me roubais, está falando dos agricultores, dos que criavam gado, bode, cabra, ovelhas da pecuária, que eles retinham, eles não estavam dando os seus dízimos, ou eles estavam dando de forma errada, né? Eles não estavam agindo de forma certa, e o Eterno usa o profeta. São 2 profetas só que são usados, que falam sobre dízimo assim abertamente, né? Que foi o caso do Amós, e aqui o Malaquias. Neemias fala alguma coisa, mas a ver mais com a questão legal. Então, quando ele diz que vós me roubais, ele não está se referindo ao dízimo de dinheiro,
o Eterno não está se referindo, não está se referindo a dízimo de dar ovo. Aí eu vou até concordar, ovos, porque o ovo vem de animal. Então, aí tudo bem. Mas tecidos, isso aí não, é oferta voluntária, são outras coisas. Não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é só da pecuária, eu já repeti umas 1000 vezes, é claro que é uma hipérbole que eu estou falando, é uma linguagem exagerada, que não existe dízimo em dinheiro. Então, fica para você isso que nós estamos falando. E vamos agora para o encerramento da nossa live, que já está um pouco longa, que é entendendo Malaquias. Então, ainda sobre Casa do Tesouro, né? O que as primícias da nossa massa, que está falando em Neemias capítulo 10, 37 ao 39. Então, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Senhor e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam o dízimo dos dízimos, nos dízimos de todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Senhor. As câmaras da casa do tesouro era para ser levado para as câmaras da casa do tesouro. Então por quê? Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Senhor, a casa do Eterno, do nosso Deus. Então está em Neemias, capítulo 10, versículo 37 a 39. Então está mostrando aqui o que é dízimo, né? Fruto da terra. É o que? Era azeite, era mosto, entendeu? Eram grãos, e etc, e etc. E eram levados para onde? Para a casa do tesouro, que era esses armazéns que existiam dentro, partes do grande templo do Beit Hamikdash, para serem guardados, né? Porque eram muitas coisas que vinham de todo o país e tinha que ficar guardado. Eles não iam oferecer em sacrifícios tudo de uma vez, e também o Eterno deu para eles sobreviverem dali, né? Dos dízimos que eram recolhidos, que eram ofertados ao Eterno, para os levitas, e para o dízimo dos dízimos para os sacerdotes, que era consagrado ao Eterno. Então, aí está, né, explicação bem simples sobre a questão de Malaquias. Não tem nada a ver com o que a galera diz por aí, amedrontando os outros para tirar dinheiro das pessoas. Só uma observação para encerrarmos. A casa do tesouro eram as câmaras do templo que serviam de armazém, onde ficavam estocados os grãos, o azeite e o vinho, nos vasos do santuário. Então eram armazéns que serviam para estocar, né, todos aqueles grãos, tudo que era trazido da terra, e lugares também onde colocávamos os animais que eram levados, né, e dados como dízimos para o Eterno, que foi o que ele pediu e ordenou que assim fosse. Então não existe, encerrando a nossa live, não existe dízimo em dinheiro. Existe como você arrecadar fundos, doações, rateio entre as pessoas que são membros, que fazem parte de uma comunidade, de uma religião, de uma igreja, de uma sinagoga, para manter as necessidades daquele lugar. Agora, afirmar categoricamente que a Bíblia, que o Eterno falou em Malaquias ou em qualquer outro lugar da Escritura, do Taná, da Torá, para dar dízimo de dinheiro,
de ouro, de prata, disso, daquilo, não é verdade. Não existe isso nas Escrituras. Existem 32 citações sobre dízimo, e nem todas elas estão falando sobre dízimo como oferta. E quando fala, está se referindo ao fruto da terra. E em outras partes é repreensão sobre questão de peso, de medidas que eram desonestas, que eram desiguais, sobre opressão. E a medida que eles mediam é como se fosse 1 quilo hoje, um exemplo. Então era 1/10, né, da medida de 1 tonel, disso, que fosse de mosto, que fosse de azeite e de cereais. Então está explicado. Que o Eterno abençoe a vida de vocês e que possam meditar ouvindo esta live, quando puderem ouvir atentamente. Espero que ouçam até o final, para entender as Escrituras, né? Para não sair por aí falando coisas que não existem e ensinando coisas erradas. E o que é pior, tem muita gente ensinando coisas erradas e tentando tirar proveito do que o Eterno não disse. E tem escrito na palavra do Eterno o seguinte: ai daquele que disser que eu disse e eu não disse. Então, vamos tomar cuidado e andar na presença do Eterno com temor e tremor. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Laila Tove, e até a próxima live.